Amém, irmãos? Estamos voltando aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos entrar na presença aqui antes de trazer a palavra de hoje. Querido Deus e amado Pai, estamos mais um dia na Tua presença para Te glorificar e exaltar, Senhor. Nos dê discernimento espiritual e entendimento para a gente compreender os Teus ensinos. Mostra-nos de forma clara, Senhor, o que o Senhor quer para as nossas vidas, o que nós podemos mudar, o que nós devemos abandonar, o que precisamos entender com clareza para que a Sua palavra seja introduzida em nossos corações, Senhor. Mostra-nos o Teu querer em nossas vidas. Abra os nossos ouvidos para a Tua palavra, nos dando conhecimento e graça mediante a fé que temos em Ti. Te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje a palavra está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 9 ao 14. É uma passagem bastante conhecida, já muito lida. É sobre o fariseu e o publicano, mas é um texto que nos traz muito ensinamento. E todas as vezes que nós lemos, todas as vezes que nós nos propomos a meditar nessa palavra, a gente acaba sendo surpreendido com coisas novas de Deus. Então está lá em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14. A minha versão aqui é Almeida Revista e Atualizada, a ARA, tá bom? E o texto diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, ele não ousava nem levantar os olhos ao céu. Mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Eu digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, aqui nesse capítulo 18, nesse verso do 9 ao 14, do Evangelho de Lucas, Jesus ele começa dizendo que ele propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Jesus começou a contar, uma parábola do fariseu e do publicano. E logo de imediato, no primeiro verso, no verso 9, a gente já entende o porquê de ele contar essa parábola. O fariseu, um homem religioso, considerado um homem cheio de graça, um homem estudado, que sabia das escrituras, e um publicano, como se fosse a ralé, a parte mais baixa, excluído entre os povos ali que viviam. De imediato nós já podemos saber a intenção do texto, porque o primeiro verso já nos explica o motivo dessa fala de Jesus. O texto começa dizendo que propôs a parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por considerarem justos e porque desprezavam os outros. Aqui nós já entendemos o motivo de Jesus contar essa parábola. Já fica claro o ensino que ele queria passar. Lucas, aqui, ele procurou mostrar a atitude de Jesus para com o orgulho espiritual e de que modo o Senhor considerava as classes mais humildes. E essa mensagem fica mais enfática ainda quando Jesus coloca lado a lado 2 tipos de pessoas consideradas, vamos dizer, contrárias, no sentido religioso. O primeiro ponto que nós temos que observar é esse contraste que Jesus faz no exemplo. Perceba o contraste. Ele coloca um publicano e um fariseu.
Para nós aqui, né, 2021 anos depois, praticamente, a gente não consegue entender essa diferença. Mas só para a gente compreender o porquê que Jesus faz esse contraste do publicano e do fariseu. O fariseu ele é considerado uma pessoa bem vista pelo povo, uma pessoa religiosa, uma pessoa de fé, né? E o publicano não. O publicano era considerado uma pessoa ralé, uma pessoa cheia de pecado, uma pessoa injusta, indigna. Então Jesus coloca esses dois personagens frente a frente para nos passar uma lição. A literatura judaica, irmãos, ela mostra que muitas autoridades religiosas pensavam que os publicanos eles estavam ali estavam ali sem qualquer possibilidade de arrependimento. Ou seja, eles consideravam os publicanos uma pessoa que não tinha possibilidade de ser salvo. Eles consideravam os publicanos pessoas que não conseguiriam de maneira alguma ter a vida eterna. Eles tinham certeza que os publicanos não tinham como ser salvos. E essa parábola foi enunciada diante de alguns que confiavam em suas próprias realizações, que confiavam nas suas próprias obras e que além disso desprezavam os outros. Jesus estava falando para pessoas que arregalavam os olhos para suas próprias supostas perfeições, mas que só nutria ódio contra os necessitados, os que necessitavam de misericórdia e de graça de Deus. Com certeza naquele meio tinha fariseu, e com certeza naquele meio tinha publicano, para Jesus levantar esses dois personagens como exemplo. Nesse texto, Jesus afirma que o fariseu orava de si para si mesmo. A oração do fariseu não era um clamor de arrependimento, irmão, mas era um agradecimento, porque ele se achava superior. A oração do fariseu não tinha a intenção de glorificar a Deus, mas tinha a intenção de glorificar a si mesmo, através das suas supostas boas obras, através da sua religiosidade. Então perceba que o fariseu ele orava de si para si mesmo. Ele orava olhando para o resultado da obra. E ao olhar para o resultado da obra, do que ele fazia, ele não conseguia enxergar a intenção no coração dele. O fariseu orava porque se sentia melhor do que o próximo quando ele fazia isso. Ele podia pensar assim, o fariseu, né? Eu oro mais do que ele, do que o publicano, então eu mereço mais. Ou então ele podia pensar, eu minto menos do que ele, ou eu pago o dízimo certinho, ou eu sei a lei completa, e eu sou culto no ensino das Escrituras, eu compreendo, eu ensino. Ele poderia pensar várias coisas, poderia passar várias coisas pela cabeça do fariseu. Mas essas coisas seriam sempre exaltando a si mesmo e desprezando o próximo. Essas coisas seriam sempre exaltando o seu ego e desprezando as coisas de Deus. Ele confiava nas suas próprias obras. O fariseu no texto diz que jejuava 2 vezes por semana, como se a obra boa, com uma intenção errada, fosse agradável a Deus. Ele se gabava também pelos dízimos dados, como se Deus precisasse disso, e como se isso fosse uma justificativa diante de Deus. Então perceba que quando Jesus levanta um fariseu e um publicano lado a lado como exemplo, ele quer nos passar vários ensinamentos. Ele quer que a gente reflita profundamente sobre isso. Na passagem que nós lemos, o fariseu diz assim: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha a soberba. Aqui ele se alegra porque se acha especial. Ele se acha especial porque confia nas suas obras.
O fariseu, irmãos, que era tão religioso, ele não sabia o que agradava a Deus. Ele era tão religioso, mas não conhecia o coração de Deus. Ou se ele sabia, ele estava negligenciando por estar feliz com seu próprio ego. Ele tinha um título religioso, mas ele não tinha um coração regenerado. Ele poderia ter um título, ele poderia ter uma capa que as pessoas que olhassem para ele reconheciam como sendo uma pessoa de Deus. Mas o coração dele não era regenerado. No íntimo ele não sabia quem era Deus. No íntimo ele não conhecia o coração de Deus. Ele estava no templo, ele vivia lá, mas ele não conhecia Deus. Ele sabia a escritura completa, de cor, ele ensinava, participava dos rituais judaicos, mas ele não entendia o que agradava a Deus. Ele não entendia aquele significado. Por outro lado, irmão, o publicano não. O publicano, aquele ser considerado desprezível pelos judeus, considerado a mais baixa gente no meio deles, o publicano, que é considerado o escárnio da sociedade naquela época, ele orava com sinceridade. Ele orava com sinceridade porque ele conhecia o que ele era. Ele orava com sinceridade porque ele olhava para dentro de si e via o que ele era. Ele tinha o pé no chão, ele sabia que era um pecador. O publicano estava tão ciente do que ele era e do que ele merecia que ele nem olhava para o céu enquanto orava. O texto diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ao contrário disso, irmão, o publicano ele batia no peito e se considerava indigno. Ele poderia não ter estudado a Escritura, mas espiritualmente ele sabia que era um pecador. Ele poderia não ter o ensino, a cultura dos fariseus, mas ele sabia que por ele mesmo ele não conseguia uma justificação. Ele sabia que necessitava de uma justificação. Ele sabia que pelas suas obras ele não seria salvo. Ele não seria justificado. E ele não estava lá para pedir. Ele não estava lá para agradecer. Ele estava só implorando misericórdia. E a pergunta que fica é, nesse relato, a pergunta que eu quero fazer a você: o que havia de errado com um homem que Deus não aceitou a oração, um fariseu? A gente tem que começar a pensar. A oração do fariseu foi sincera. Ele não mentiu na sua oração. Ele olhava para dentro de si, ele via as boas obras, ele estava num cargo maior do que o publicano, ele era considerado um ser digno. E por que a oração dele não foi ouvida? O fariseu, ele era sincero. Perceba que nessa passagem aqui, ele não está mentindo. Ele está falando a Deus aquilo que ele acha realmente no seu íntimo que ele é. Ele achava realmente que era superior. Os dogmas, talvez, a tradição, a comunidade, todos pensavam assim. Todos sabiam que um fariseu é superior ao publicano. Porque Deus não aceitou a sua oração então, irmãos. Ele foi sincero. Deus não ouve um coração sincero. Ele não disse o que o coração dele sentia. O fariseu não olhou para dentro dele, observou as obras, observou o que ele tinha se tornado e falou a Deus. Não havia sinceridade ali.
Então por que aqui no final do verso Jesus disse que quem voltou justificado para casa foi o publicano? O problema, irmãos, é que o fariseu estava errado a respeito de si mesmo. Havia algo de muito errado com ele. O que estava errado no seu interior era a motivação. As razões que ele acreditava ter em relação às suas virtudes, em relação às suas obras. No texto nos aponta isso. Por exemplo, ele não dava o dízimo para agradecer a Deus pelo que já recebeu dele, mas para se colocar na condição de merecedor da bênção. Ele se portava como alguém que exaltava a si mesmo, que procurava o seu próprio bem-estar. Perceba que ele foi sincero na oração. Perceba que ele disse o que ele realmente achava dele. Mas sinceridade não é tudo. Sinceridade não é tudo. Você precisa acreditar com a motivação correta. Você precisa entender no seu coração, ter a sua motivação correta. Muitas pessoas matam tendo certeza de estarem certas. Muitas pessoas roubam tendo certeza de estarem certas. Muitas pessoas acreditam em algo não bíblico tendo certeza de estarem certas. A certeza, a sinceridade, não é sinal de que você foi regenerado. Não é sinal de que Deus ouvirá a sua oração. A tua motivação, irmão, tem que estar correta. Você tem que estar fundamentado na verdade. O fariseu, ele tinha a lei completa de cor, mas aquela lei não estava no seu coração. Ele fazia corretamente as obras, os rituais, mas com a intenção errada, com a motivação errada. O publicano não. O publicano ele já se achava indigno de qualquer gesto bondoso da parte de Deus. Ele sabia que não merecia. E ele não exigia nada. Ele só confessava a sua condição de pecado. O texto diz que ele falava assim: ó Deus, sê propício a mim que sou um pecador. Em outras versões diz: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Ele olhava para dentro dele, irmão, e ele conseguia enxergar o estado que ele estava. Ele olhava para dentro dele e ele conseguia enxergar a pecaminosidade. Ele via o pecado, ele via o erro. Ele não confiava nas suas boas obras, naquilo que ele poderia fazer. Ele só necessitava de misericórdia. Ele subiu ao templo para orar, para implorar por misericórdia. O fariseu não. O fariseu subiu ao templo para orar primeiro, porque ele queria mostrar a Deus as suas boas obras. E segundo, porque ele queria desprezar os outros. Talvez as obras que o fariseu tinha feito ou que vinha fazendo estavam corretas. Mas será que Deus se agrada apenas por estarem corretas? Ou será que Deus olha a motivação por trás? Será que Deus olha a intenção por trás das obras? Porque nós, seres humanos, só olhamos o superficial. A gente consegue enxergar, de forma externa o que está acontecendo. Provavelmente, se você tivesse nesse contexto, olhando para o fariseu e olhando para o publicano, você realmente falaria que o fariseu estava justificado diante de Deus. Mas porque nós não conseguimos enxergar o interior. A gente não consegue enxergar a motivação, a intenção. Muitas pessoas pedem a Deus com sinceridade, oram com sinceridade, acreditam de verdade. Mas só isto não basta, irmão. Precisa haver a motivação correta. Precisa ter a intenção correta. Precisa ter
a fundamentação correta. E nós, irmãos, assim como o publicano, nós precisamos enxergar, entender a nossa situação. Nós precisamos enxergar as nossas limitações. Muitas vezes nós erramos acerca de nós mesmos, como o próprio fariseu nessa passagem. Muitas vezes nós acreditamos em algo dentro de nós que não é da parte de Deus. Muitas vezes nós temos atitudes corretas, mas com motivação errada. Muitas vezes nós queremos ajudar alguém, mas aquela intenção de ajuda não é apenas a caridade. Talvez seja para se mostrar, aparecer. Muitas vezes nós queremos demonstrar algo que não somos. Queremos transparecer alguém que nós nunca fomos. E essa intenção e motivação nós podemos até conseguir esconder das pessoas. Nós podemos conseguir esconder dos nossos familiares mais próximos, mas nós não conseguimos esconder isso de Deus. A gente precisa ter cuidado. Muitas vezes nós julgamos os outros com o nosso olhar humano, com o nosso olhar caído, pecador. Nós nos achamos santos por estarmos numa igreja, fazendo aquilo que nos é proposto, orando todos os dias. Nós participamos de grupos disso, grupos daquilo, mas como está a nossa oração perante Deus? Como está a nossa intenção, a nossa motivação? Será que eu e você estamos indo a Deus com humildade? Será que eu e você estamos olhando para as obras que nós fazemos ou nós estamos lembrando que a justificação não depende de nós? Será que nós estamos confiando na graça de Jesus ou nas nossas obras da carne? Será que nós estamos fazendo como fariseu? Será que nós estamos julgando os outros baseado no que nós fazemos? Ou nós estamos julgando os outros baseado no que Deus pode fazer? Esse texto, irmão, é chamado de parábola, mas é também uma descrição de diferentes temperamentos, de diferente linguagem de dois grupos de pessoas que estão constantemente em oração a Deus. É uma descrição de dois tipos de pessoas. E nós podemos encaixar aqui tanto igreja como pessoas individualmente. São dois grupos. Aqueles que se orgulham nas obras que fazem e justificam a si mesmos, talvez com uma motivação errada, com uma intenção errada. E o outro grupo é aqueles que humildemente sabem que é pecador e condenam a si mesmo. É o grupo que vai a Deus pedindo porque se considera apto a receber pelas suas próprias obras, ou outro grupo que vai a Deus implorando misericórdia. É um grupo que olha para dentro de si, enxerga a obra da carne e está com a mente cauterizada, não consegue enxergar o seu pecado, o seu erro. Ou é aquele grupo que olha para dentro de si e não vê nada de bom, só vê pecado. E sabe que tudo de bom que existe nele não é ele, é Deus. Aqui Jesus nos alerta sobre o perigo da autoconfiança, meu irmão.
sobre o perigo da autojustificação, sobre o perigo do descuido no julgamento ao próximo, de buscarmos a Deus levando em consideração as nossas obras, para tentar pedir algo como se fosse troca de favor. Aqui tem vários ensinamentos. E perceba que nessa passagem o fariseu não é hipócrita. Perceba que ele não mente. Ele realmente acredita ser justo. O fariseu aqui, ele acredita estar numa posição superior. E isso mostra que nós podemos errar com convicção de estarmos certos. Isso mostra que nós podemos cair no erro tendo certeza de não ter caído. Por isso que é necessário estarmos vigilantes o tempo todo, irmãos. Essa passagem deixa claro que nós precisamos entrar na presença de Deus com humildade e humilhação. Parece loucura o fato de eu e você, quando formos orar, começar a erguer os nossos méritos diante dele, diante de Deus. Isso é loucura e isso é feito todos os dias. Muitos de nós entramos na presença do Senhor na confiança daquilo que estamos fazendo diariamente, na confiança das nossas próprias obras. Mas a nossa confiança deve ser em Jesus Cristo, irmão. A nossa confiança deve ser totalmente nele, totalmente em Jesus. Jesus aqui nesses versos nos mostra duas falhas condenáveis. Uma é a confiança em nós mesmos. A outra é o orgulho de desprezar os outros. A confiança em nós mesmos e desprezar o próximo. Nós precisamos entrar na presença de Deus, irmãos, deixando de lado toda a confiança em nossa própria virtude, na nossa própria justiça. Esquece isso. A gente precisa confiar na misericórdia. Nós precisamos confiar na misericórdia de Deus. Como diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemos. Vamos chegar próximos aqui, junto ao trono da graça, para a gente receber misericórdia. Precisamos ter isso em mente. Entrar na presença de Deus, sabendo a nossa atual condição de pecador. Sabendo o que nós carregamos. Sim, nós estamos em processo de santificação. Nós precisamos abandonar os pecados. Nós temos que viver de forma santa como Deus é. Mas nós precisamos ter uma visão real do que nós somos. Nós precisamos entender o que nós somos. E nós somos seres pecadores diante de um Deus santo. Nós somos seres indignos diante de um Deus digno. Nós somos seres injustos diante de um Deus justo. E a gente tem que entrar na presença dele com humildade. Nós precisamos entrar na presença dele com humildade. Como está sendo sua oração diante de Deus? Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã. Onde você está depositando a sua confiança? Como é a sua oração? Você está confiando no que você faz? No que você é? No que você lê? Você está confiando nas obras que pratica? Ou você sabe que você é um pecador? Que você carece de arrependimento todos os dias?
que você merece a ira de Deus sobre você. Só que através de Jesus Cristo nós somos justificados. Você vai à presença de Deus orar pedindo misericórdia, se humilhando, ou você vai na presença de Deus tentando barganhar, tentando convencer a Deus? Que Deus possa abrir as nossas mentes e o nosso coração para entender essa palavra. Que a gente comece a olhar para dentro de nós mesmos e começarmos a enxergar quem nós somos de verdade. Porque quando a gente consegue enxergar o que nós somos de verdade, o que nos resta é pedir misericórdia. O que nos resta é pedir misericórdia diante de Deus. E graças a Deus que hoje nós somos justificados através de Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração hoje. Que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração, introduzir essa palavra. Que você pense a respeito disso, medite nessa palavra. Para que a gente não venha cair no erro do fariseu. Para que a gente não seja reprovado por Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ouvir um louvor. E nós já voltamos com a oração final. Ó Pai, eu sou tão falho, sou um pobre pecador. Às vezes me esqueço o quão grande é o teu amor. Às vezes eu reclamo, quero sempre ter razão. Me esqueço que tua graça é o que me traz salvação. Pai, me ajude a ser melhor e em verdade te adorar, a esquecer o que passou. Pai, me ajude a perdoar. Quero que vivas em mim. O meu coração é teu, tua vontade cumpra em mim. Pai, dai-me um novo coração, para que eu possa te adorar em espírito e verdade. Aleluia. Às vezes eu reclamo, quero sempre ter
razão. Esqueço que tua graça é o que me traz salvação. Pai, me ajude a ser melhor e em verdade te adorar, a esquecer o que passou. Pai, me ajude a perdoar. Eu não quero ser mais eu quero que vivas em mim. O meu coração é teu, tua vontade cumpra em mim. Vem transformar meu coração como fizestes a Davi. Renova em mim a tua unção, pois quero ser fiel a ti. Eu quero me prostrar sem rancor, sem falsidade, em espírito, em verdade. Pai, eu quero te adorar, te adorar. Pai, me ajude a ser melhor e em verdade te adorar. E em verdade, Pai, me ensina a perdoar. Eu não quero ser mais eu quero que vivas em mim. O meu coração é teu, tua vontade cumpra em mim. Pai, dai-me um novo coração. Amém, irmãos. Estamos voltando. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pedir a Deus para nos abençoar, para que essa palavra fique em nossos corações e a gente possa meditar, possa internalizar e praticar. Amém? Querido Deus e amado Pai, obrigado por mais essa palavra, por mais essa oportunidade. Obrigado por estar falando conosco diariamente, Senhor. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente consiga aceitar essa palavra. Para que essa palavra fique em nossos corações, possa vir frutificar. Que de alguma forma a gente entenda que não devemos ser como fariseu, que a gente precisa ir a Ti pedindo misericórdia, que nós necessitamos diariamente da Tua misericórdia. Senhor, nós somos pecadores, nós erramos todos os dias e por isso nós necessitamos da Sua justificação. Nós necessitamos do Teu perdão. Venho pedir perdão pelos meus pecados, por nossos pecados, por tudo aquilo que nós fazemos inconscientemente, todas as vezes que erramos com certeza de estarmos certos. Abra os nossos olhos, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento e nos mostre o caminho correto. Venho orar aqui pela vida de cada apresentador do programa, de cada ouvinte,
Que o Senhor possa derramar bênçãos espirituais na vida deles. Que o Senhor possa derramar amor, paz, misericórdia. Que a gente consiga enxergar os nossos erros. Que a gente consiga abandonar os nossos pecados. E que a paz de Jesus Cristo esteja em nossos corações. Muito obrigado por mais um dia de vida. Abençoa o nosso fim de semana. Abençoa a nossa sexta-feira. E nos proteja de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.